E aí, gente, bom dia para todos vocês. Estamos nós aqui, né, nessa nossa quarentena, mas é uma quarentena em que a gente continua a nossa preparação, porque a gente sabe que esse tempo vai passar e essa crise vai passar, claro, a gente vai vencer tudo isso aí, sem sombra de dúvidas, com muita oração e também com muitas ações de nossa parte, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, a gente está vindo para cá para fazer essa transmissão aqui ao vivo para vocês, para que vocês possam ficar em casa. A sala está aqui imensa, mas vazia, né? Normalmente essa sala está aqui bem lotada, bem abarrotada de gente, mas ela está aqui vazia justamente por conta dessa nossa consciência, nossa que eu digo, de todos nós, inclusive de vocês que estão aí em casa, e façam isso, continuem aí, continuem paradinhos. Salvador amanheceu hoje com muita chuva, pessoal do Brasil inteiro aí, não sei como é que está na cidade de vocês, mas Salvador amanheceu hoje com muita chuva. Deu um pouquinho de preguiça vir para cá, claro, mas a gente tem que vir, porque a gente precisa continuar esse nosso projeto aí, que é o projeto da Vermelhinha. A prova de exame de ordem, ela está chegando, ela vai vir, né? O mundo não vai parar, obviamente, a gente pode até atrasar um pouco, retardar um pouco os nossos planos, mas eles precisam ser mantidos, e a gente vai dar continuidade aqui para as nossas aulas. Vocês tiveram uma aula ontem com o professor Caio Rangel, mas a gente já tinha tido uma aula antes, né, em que a gente começou a trabalhar, em que a gente começou a tratar com alguns temas de direito penal, temas importantes para a prova do exame de ordem, temas que necessariamente a prova vai cobrar para vocês. Caio, ontem, né, passou para vocês aí as nossas redes sociais. Hoje eu vou começar a trabalhar com vocês com algumas questões pela lista de distribuição. Tem uma questão que eu mandei, que eu não mandei o vídeo ainda, mas eu vou mandar já para vocês, vou mandar hoje para vocês, tá? E a gente vai dar continuidade a essa nossa preparação, a esse nosso treino, né? Porque é óbvio que a gente precisa fazer essa preparação de penal aí para a prova da primeira fase do exame de ordem. E para quem não pegou ainda, né? O meu telefone é o 71, né, que é daqui de Salvador, é o 999 28 52 12, é isso mesmo, de vez em quando eu esqueço, né, tá vendo, meu próprio telefone. Rede social, @professor Leandro Gesteira, professor Leandro Gesteira, tá? E a gente vai batendo papo aí pelas redes sociais, tá bom? Para que a gente consiga, claro, manter essa preparação. São 6 questões da prova de exame de ordem, que dá para a gente matar todas elas, porque a banca trabalha exclusivamente e praticamente exclusivamente mesmo com a parte geral do código, e é isso que a gente vai fazer, focar naquilo que a FGV tem cobrado nas provas, porque, claro, tem sido o tema relevante, tem sido o tema importante e, obviamente, tem sido aí o tema que a gente vai precisar para a prova do exame de ordem, tá? E o que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Caio ontem me falou que ele já começou a trabalhar com a teoria do crime, né? Com o conceito analítico de crime, a teoria do crime, né? A teoria do crime que visa dar um conceito para o crime, tá? Que visa conceituar o crime. Agora, importante a gente compreender para que serve, né? Eu estou estudando esse troço aqui, eu estou pensando nesse troço aqui, mas tem qual utilidade? A utilidade do conceito analítico do crime é você compreender o que é um crime. E compreender o que é um crime vai ser importante para você analisar as provas da FGV no seguinte sentido. A prova vai colocar para você sempre um caso concreto. A prova vai dizer para você sempre o seguinte: João atirou em Pedro por conta disso, disso, ponto. Ela vai colocar um caso concreto. Serão 6 questões de penal, 6 questões de casos concretos. E aí, dentro desse contexto, você vai ter que identificar qual instrumento, primeiro,
do conceito analítico de crime, da teoria do crime se aplica ali, se houve um crime ou não, né? Ou seja, João ter atirado em Pedro e produzido um determinado resultado, essa conduta no caso concreto configura crime? Se sim, a gente vai ter que identificar qual crime aconteceu, se não, a gente vai ter que identificar porque não houve a prática de um crime ali. E como o Caio já começou ontem, né, o conceito que é adotado pelo código é o chamado conceito analítico de crime. Esse conceito analítico de crime subdivide mais ou menos o crime em fato típico. O crime é, portanto, um fato típico, ilícito, também chamado de antijurídico. Aqui no Brasil, vários autores usam a expressão ilícito ou antijurídico, né? E culpável. Pronto. Aí isso aqui que é um crime. O crime é um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável, ok? Esse é o conceito analítico de crime. Então, na hora que eu analiso, ou que eu estudo aqui essa ideia, o que eu tenho que identificar, basicamente, o que preenche esse conteúdo. Quando é que eu tenho um fato típico? Quando é que esse fato típico é ilícito? E quando ele é também culpável? Para existir fato típico, isso aqui vocês já começaram ontem, primeiro, tem que ter uma conduta. Tem que existir uma conduta. Se não há conduta, não há fato típico. E a conduta que é relevante para o direito penal não é a mesma conduta que é relevante para o direito civil, por exemplo, né? A conduta que importa para o direito civil deve preencher determinados requisitos. A conduta que importa para o direito penal tem que preencher outros requisitos. Porque é óbvio que toda a construção dogmática desses dois ramos do ordenamento jurídico são distintas. E eu não posso entender cabível que a mesma conduta relevante para o direito civil tenha relevância para o direito penal. Por exemplo, no âmbito do direito civil, se admite a responsabilidade objetiva. E o que é essa responsabilidade objetiva? É a responsabilidade que prescinde de dolo ou culpa. Eu não tenho que ter dolo, eu não tenho que ter culpa para afirmar que há responsabilidade do agente por determinado fato, civilmente falando. Agora, no âmbito do direito penal, claro que não. E aí, ontem, vocês já começaram a trabalhar essa ideia da conduta com Caio e viram que a conduta, para preencher os requisitos do direito penal, essa conduta tem que preencher dolo ou culpa. Se não tem dolo, se não tem culpa, não há que se falar aí em conduta relevante para o direito penal. A conduta não preenche os elementos de identificação. Além da conduta, tem que ter também um resultado, né? Tem que ter também um resultado. Além do resultado, deve existir nexo causal, ou seja, relação de causalidade entre a conduta e o resultado, ou seja, o resultado foi causado pela conduta. Se o resultado não foi causado pela conduta, não há que se falar aí em nexo causal. E tem que ter também a chamada tipicidade. Tem que ter também tipicidade. Tipicidade como elemento aqui do fato típico, né? Então, essa é a conduta que importa em fato típico. A conduta é fato típico quando ela é relevante, tem resultado, tem nexo causal e tem também tipicidade. Claro que nem sempre todos esses elementos aqui vão se preencher exatamente, na medida exata, na medida perfeita. Por quê? Porque há crimes que não geram resultado, né? E aí, como esse crime não gera resultado, eu não vou analisar o nexo causal. Eu vou analisar só a conduta e a tipicidade. É suficiente para isso. Por exemplo, um crime de mera conduta, por exemplo, né? O crime de mera conduta, ele não produz um resultado lesivo, um resultado naturalístico, identificado no mundo das coisas. Então não há que se falar em resultado. Portanto, nem todos os crimes, em nem todas as hipóteses, eu analiso resultado e nexo causal. Mas sempre eu analiso ao menos conduta e tipicidade. Esse conteúdo aqui do fato típico, ele se perfectibiliza, ele se identifica na medida exata de todos os seus elementos, quando o crime é material consumado, ok? Se o crime for material consumado, eu terei necessariamente
conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, com todas as suas identificações exatas. Agora, sendo fato típico, cuidado, não é possível afirmar a existência de um crime. Sendo fato típico, eu tão somente identifico que o primeiro elemento do conceito analítico de crime se preencheu. Não necessariamente essa conduta ainda é crime, porque o crime precisa ser fato típico, além de ser fato típico, tem que ser ilícito e tem que ser também culpável. E a ilicitude, por exemplo, ela é identificada por um critério de exclusão. Eu presumo a ilicitude. Porque observa, imagina o seguinte comigo: João, com dolo de matar, dá 5 tiros em Pedro e Pedro morreu. Ok? A ideia que eu vou pensar agora é: essa conduta foi crime? Beleza, vamos lá, vamos analisar aqui, tentar identificar basicamente aqui quais são os elementos, né, que devem se preencher para isso. Primeiro, a conduta praticada foi relevante para o direito penal? Foi. Foi uma conduta dolosa, comissiva, né, uma ação humana voluntária, tudo certinho. Ok. Houve resultado lesivo? Houve. Produziu a morte da vítima, né? A morte da vítima. Além disso, existiu nexo causal? Sim. Essa questão não é uma questão basicamente pericial, mas sim, né? A morte foi causada pelos disparos. Tem tipicidade? Tem. Está prevista na lei como crime. Ou seja, essa conduta é fato típico. O fato dessa conduta ser fato típico quer dizer que ela necessariamente é crime? Não. Quer dizer só que ela é fato típico, que preencheu o primeiro requisito do conceito analítico de crime. Agora, na hora que eu vou analisar a ilicitude, olha como eu posso afirmar. Não dá para eu afirmar necessariamente que por ser fato típico é crime, é só fato típico. Mas se é fato típico, se preencher os elementos desse primeiro extrato aqui do conceito analítico de crime, eu posso afirmar que é provável que seja crime. Aí tudo bem, é provável que seja crime. Se houve conduta, resultado, nexo causal e também tipicidade, é provável que seja crime. Se é provável que seja crime, quando eu analisar a ilicitude, eu posso presumir a existência de um crime e, ao analisar a ilicitude, buscar identificar elementos que afastem efetivamente a existência de um crime. E é exatamente assim que funciona a análise da ilicitude. Quando eu estou tratando da ilicitude, eu presumo que houve crime. E ao presumir que houve crime, eu vou analisar elementos que vão afastar a incidência do crime. É exatamente isso que faz o artigo 23, o artigo 23 do Código Penal, quando ele traz lá as excludentes de ilicitude, ele vai trazer circunstâncias que vão afastar a existência do crime, sempre que houver o quê? Primeiro, estado de necessidade. Se houver estado de necessidade, eu posso afirmar que não há crime, porque o agente agiu em estado de necessidade, mas houve fato típico, ele praticou um fato típico. Só que como esse fato típico foi praticado em estado de necessidade, o estado de necessidade exclui a ilicitude. E se não é ilícito, não tem crime, porque para ser crime não basta ser fato típico, tem que ser fato típico, ilícito e culpável. Além do estado de necessidade, eu vou encontrar lá também, por exemplo, a legítima defesa. O agente que atua em legítima defesa, ele está atuando sob uma excludente de ilicitude, que vai afastar a existência do crime. Além da legítima defesa, eu tenho lá também o estrito cumprimento de um dever legal. O estrito cumprimento de um dever legal é também excludente de ilicitude. E lá no conteúdo do 23, ele conclui com o exercício, exercício regular do direito. Quem atua sob uma dessas hipóteses aqui, está praticando um fato típico lícito.
um fato típico jurídico. Um fato típico que o direito autoriza, que o direito permite. E se o direito autoriza e permite, não há que se falar aqui na existência de um crime. Não há que se falar na existência de um ilícito penal. Porque fato típico não necessariamente é um crime, ok? Agora, aqui também a gente vai colocar o chamado consentimento da vítima. O consentimento da vítima, vai funcionar como excludente supralegal da ilicitude. Como excludente supralegal. Por que supralegal? Porque não está no artigo 23. Não está na lista do artigo 23. O artigo 23 do Código Penal, se a gente vier aqui, dar uma analisada nele, o artigo 23 do Código Penal, ele vai trazer aqui, o artigo 23 do Código Penal, olha ele aqui, tá vendo? Exclusão do crime. Não há crime quando o agente pratica o fato. Que fato? O fato típico, né? Então, se o agente pratica o fato típico em estado de necessidade, é o primeiro, em legítima defesa, tá vendo? Em estrito cumprimento de um dever legal, ou ainda, no exercício regular do direito, tá vendo os 4 previstos aqui? Se ele atua sob uma excludente dessas, sob uma dessas 4 excludentes, ele está praticando um fato, né? Um fato, só que esse fato não há crime, porque eu estou excluindo a ilicitude. Olha aqui o 23 mostrando, excluindo a ilicitude. Só que o artigo 23, ele para nesses 4 aqui. Ele para nessas 4 excludentes. Ele não traz o consentimento da vítima também como uma excludente de ilicitude. Mas a inclusão aqui ocorre pela doutrina. A dogmática penal entende que o consentimento da vítima também deva funcionar como excludente de ilicitude, e aí, portanto, inserida como causa supralegal de exclusão da ilicitude. A gente vai analisar também essas hipóteses e vai visualizar, basicamente, como pode-se identificar essa regrinha. Agora, claro que o parágrafo único do artigo 23, ele não admite o excesso, né? Não se admite o excesso. O direito permite que você pratique um fato típico em determinadas condições, sem excesso. Se você se excede, esse excesso é um excesso que ele chama aqui de excesso punível, né? O excesso, para ser mais técnico, ele é ilícito. O excesso é ilícito. O excesso não está abarcado pela exclusão da ilicitude. Portanto, o excesso é ilícito. Ele chama de excesso punível, mas tecnicamente falando, o excesso é ilícito, já que o excesso não estará abarcado pela exclusão da ilicitude. Então, eu posso agir em estado de necessidade, desde que eu não me exceda. Eu posso agir em legítima defesa, desde que eu não me exceda. Eu posso agir no estrito cumprimento do dever legal, desde que eu não me exceda. Ou ainda, posso agir em exercício irregular do direito, ou com o consentimento da vítima, desde que eu não me exceda. Porque o artigo 23, parágrafo único, diz o seguinte: olha, eu vou excluir a ilicitude se uma dessas circunstâncias estiver presente, mas não se exceda, porque se você se exceder, eu não excluo a ilicitude do seu excesso. Você vai responder pelo seu excesso, porque o excesso é ilícito. Ele chama aqui, lembrem, de excesso punível, tá vendo? Mas para ser mais técnico, né, há que se falar que esse excesso é um excesso ilícito, e aí eu vou analisar efetivamente se há culpabilidade, porque olha só, depois que eu analiso a ilicitude, o passo seguinte seria verificar, tá vendo aqui, depois que eu analiso a ilicitude ou a antijuridicidade, o passo seguinte é analisar a culpabilidade. E dentro da culpabilidade, o que tem aqui para a gente identificar? Dentro da culpabilidade, eu vou analisar primeiro a imputabilidade. A imputabilidade. Ou seja, eu vou analisar se o réu é imputável.
se ele é capaz de culpa. A imputabilidade está ligada à capacidade de culpa, né? Depois que eu analiso a imputabilidade, eu vou analisar a potencial consciência da ilicitude, a potencial consciência da ilicitude e, por fim, a chamada exigibilidade de conduta, diversa. Pronto. Eis aqui, olha só, o conteúdo da culpabilidade. Quando é que o réu é culpável? Quando ele é imputável, quando ele tem a potencial consciência da ilicitude e quando é exigível uma conduta diversa. No momento em que existe fato típico, esse fato típico é ilícito e que também há culpabilidade, aí eu posso dizer, houve um crime. E olha a importância de você conhecer toda essa tabela aqui, tá? A gente fala que nem tudo a gente precisa declarar, claro, o importante é aprender, mas essa tabelinha aqui, a gente tem que memorizar ela efetivamente, porque observa, quando a prova disser para você que o João, em legítima defesa, atirou e matou Pedro, né? A prova não vai dizer assim, João em legítima defesa, ela vai dizer assim, João estava lá sentado num bar, Pedro entrou com a intenção de matar ele, de arma em punho, foi em direção a ele, só que aí ele sacou a arma primeiro, atirou e matou. Ou seja, a prova vai colocar um caso de legítima defesa, né? Nesse caso, nessa hipótese, em que ele está atuando em legítima defesa, ele praticou um fato típico, sim ou não? Sim. Claro que ele praticou um fato típico, porque a legítima defesa, observa, está no âmbito da ilicitude, não tem nada a ver com fato típico. A legítima defesa não afasta a tipicidade. A legítima defesa é excludente de ilicitude. E eu tenho que fazer essa análise para poder fazer essa ligação aqui, ó, que a legítima defesa está no âmbito da ilicitude, está no âmbito da antijuridicidade. E aí a gente vai precisar disso para que a gente possa pensar nas assertivas ou na assertiva aí a ser marcada, claro, e nas assertivas que estão incorretas e, portanto, não deverão ser marcadas. Então, Caio já começou a trabalhar com vocês ontem o âmbito do fato típico, né? Já tratou aí basicamente de algumas questões do fato típico, e eu vou falar com vocês hoje sobre a ilicitude. Quando é que eu terei ilicitude? Esse vai ser o nosso assunto de hoje, ó. Quando é que eu tenho a ilicitude? Lembrem, quando eu analiso a ilicitude, eu vou analisar situações que vão afastar essa ilicitude, afastá-la especificamente por conta da presença de uma excludente de ilicitude. E dentre as excludentes de ilicitude cabíveis, a primeira delas, para a gente trabalhar, é o estado de necessidade. Ok? O estado de necessidade. E o que tem de importante para eu identificar? Quando a gente age em estado de necessidade, quando a gente atua em estado de necessidade, eu vou afastar a ilicitude da conduta dele, porque eu tenho aí essa excludente prevista lá no artigo 23, inciso 1, e esse artigo 23, inciso 1, vai dizer para a gente aqui dessa excludente aí, do estado dessa excludente da ilicitude, afastar a ilicitude da conduta do agente. Agora, quais são os requisitos para que eu possa afirmar que alguém agiu em estado de necessidade? Quem diz isso para a gente é isso aqui, ó, o artigo 24 do Código Penal, tá vendo? O artigo 24 do Código Penal, ele vai trazer para a gente aqui uma lista de itens, os requisitos para que eu possa pensar na existência do estado de necessidade.
E aí o artigo 24 vai dizer para a gente o seguinte, ó, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar. Ou seja, olha só, a primeira coisa para a gente pensar aqui acerca do estado de necessidade é que o agente deve agir para salvar determinado bem jurídico. Essa é a primeira hipótese. O agente deve agir para salvar, para salvar determinado bem jurídico. Olha a importância disso. Imagina que a prova diga para você, como já disse em outras oportunidades, que determinada pessoa vai até um local, né, subtrai uma cesta básica, ou cesta básica não vamos colocar não, porque aí eu teria aqui como pensar na ideia do estado de necessidade pelo furto famélico, né? Mas imagine que ele subtrai medicamento. Ele, por ter conhecimento de farmacologia, ele subtrai um medicamento caríssimo, com a intenção de vender para obter dinheiro. Só que depois que ele subtrai o medicamento, ele descobre que o filho dele foi diagnosticado com uma determinada doença muito rara e que precisa de um medicamento muito caro. Exatamente aquele medicamento que ele subtraiu há 3 dias atrás, com a intenção de vender para ficar com dinheiro. E aí, portanto, ele pega o remédio que ele subtraiu, dá para o filho e salva a vida do filho. A pergunta é, esse cara agiu em estados de necessidade? Por que não? Porque quando ele praticou o fato, ele não praticou para salvar o bem jurídico. Ele praticou o fato porque ele queria obter um ganho de que aquele medicamento a vida do filho dele só ocorre em um momento posterior. Ser o estado de necessidade, se ele age estamos na nossa